Sejam bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é o Clayton Games, e nesse vídeo eu vou falar sobre a história dos anfitriões e da Relíquia de Energia. A Relíquia de Energia, originalmente, enquanto está sem portador, assume a forma de um raio ou de uma chama infinita, representando a forma do caos em seu estado puro, no qual não há início nem fim, apenas uma transformação infinita, constante e caótica. Antes de ter um portador, a relíquia era cultuada por um grupo de cultistas do caos, que a veneravam na forma de uma chama eterna em constante transformação. No ano de 67 d.C., a Ordocalamitas encontrou e conteu a relíquia, a removendo da posse dos cultistas que a cultuavam. Após a contenção da relíquia, a levaram para a base da Ordocalamitas no subsolo de Roma. No dia posterior à captura da relíquia, durante uma reunião entre os membros da Ordocalamitas, um agressivo e violento lobo preto começou a escorrer pelas paredes. Comandado por uma gigantesca silhueta que matava tudo em seu caminho, sem escolha, eles buscaram refúgio na única sala aonde a criatura não poderia alcançá-los. A sala onde a relíquia de energia estava contida. Os 6 membros da Ordocalamitas presentes no local foram atraídos pelo cubo metálico no qual a relíquia estava contida. O cubo soltava um brilho extremamente intenso, até que de repente a relíquia se projetou na direção de Gaius, se fundindo a ele e criando em seu rosto uma máscara metálica em constante transformação. Assim surgiu o primeiro portador da relíquia de energia, Anfitro. Logo após seu despertar, ele deu início aos seus primeiros jogos, nos quais os participantes eram os membros restantes da Ordocalamitas. Ao final dos jogos, a única sobrevivente vencedora legítima era Celestina. Porém, no momento em que Anfitro iria entregar o prêmio a ela, Verito surgiu, revelando sua verdadeira identidade, Ian. Em desespero, Anfitro entregou a máscara do desespero a Celestine para impedir Kian, pois sozinho ele não era capaz de tal feito. Dessa forma, restaurando a seita das máscaras e resolvendo o paradoxo de sua própria existência, que no futuro seria restaurada pela magistrada através de Arnaldo Fitz. Após esses eventos, em meados dos anos 80 d.C., com o apoio do imperador de Roma, o qual foi ameaçado por Anfitro, o Coliseu foi construído e finalmente Anfitro poderia voltar a conduzir seus jogos. Os jogos de Anfitro eram realizados por prisioneiros que eram obrigados a seguir papéis em peças teatrais, nas quais sofreriam tudo o que seus personagens passassem, servindo de entretenimento para o povo romano. Os jogos eram organizados por atos, porém em uma lógica de progressão que só fazia sentido para Anfitro, o qual nunca estava satisfeito. Com o passar do tempo, a insatisfação foi consumindo Anfitro cada vez mais, e os papéis das peças foram se tornando cada vez mais impossíveis de serem interpretados com maestria. Durante um desses espetáculos, ele achou que um personagem morreu cedo demais, então desceu pessoalmente ao palco para interpretar as falas em seu lugar. Depois interpretou outro e mais outro. Quando ele percebeu, estava interpretando quase todos os papéis com suas próprias cópias. No fim, restou apenas um sobrevivente, conhecido naquele momento como Escorilo de Dácia, que tentava acompanhar todo aquele caos. Tudo se tornou tão caótico e tanto pânico irrompeu na plateia que algo precisava ser feito. O equilíbrio da realidade precisava ser restaurado novamente. Das sombras do Coliseu, diversas silhuetas se projetaram. A magistrada, junto à seita das máscaras, havia retornado para conter a relíquia de energia. Anfitro se mostrou muito incomodado, afinal aquilo não estava em seu roteiro perfeito. Então ele decidiu improvisar. Mas sem um roteiro, sua tão perfeita peça teatral jamais daria certo. Seu último ato terminou sem um portador. A chama infinita do caos foi contida em uma tocha metálica, a qual foi guardada nas catacumbas de Roma, aonde ficaria por um bom tempo sem ver o caos de seus espetáculos novamente. Para Anfitro, a vida era uma peça teatral e o mundo era seu palco. Suas peças chegaram ao fim, mas alguém que estava presente no momento de seu ato final continuaria seu legado.
Aquele que sucederia o papel de Anfítro, o último sobrevivente em seus jogos, que posteriormente seria conhecido pelo nome de Aeneas, Escorilo de Dácia. Antes de ser capturado pelo Império Romano e se tornar um ator no teatro de Anfítro, ele era um soldado comum que lutou contra a expansão do Império Romano. Tinha uma esposa, um filho pequeno e a forte convicção de que, se lutasse bastante, as muralhas de sua terra seriam suficientes para deter Roma. No entanto, após o confronto contra as imparáveis forças do exército romano, ele se tornou prisioneiro de guerra, forçado a ver sua casa queimar junto a tudo que ele amava. A única coisa que restou em seus olhos e em sua mente naquele momento era o brilho intenso das chamas. Tiraram tudo dele e que no futuro consumiriam tudo em seu caminho. Foi levado a Roma como espólio de guerra e forçado durante anos a participar dos Jogos de Anfítro, se tornando um dos gladiadores mais famosos por sobreviver a diversos jogos, mas nunca foi condecorado com o prêmio que mais lhe importava, sua liberdade, pois se mostrava resiliente demais para ser jogado fora. Participar de tantos jogos durante anos causou nele danos irreparáveis em sua mente. Porém, o momento que fez sua mente colapsar de vez foi o confronto entre os portadores das relíquias. Em meio ao caos e às sombras estava ele, escondido nos escombros. Ele presenciou Anfítro se tornar a chama mais brilhante que ele já havia visto em toda a sua vida. Após o combate, presenciou as figuras mascaradas levando a tocha que portava aquela chama eterna para o subsolo do poder. Ele foi levado de volta a seus aposentos, pois por ser considerado louco, ninguém acreditava no que ele dizia. O tempo passou, talvez dias, talvez semanas ou meses. Mas em algum momento, o silêncio tomou conta do Coliseu. Aquele era o momento dele de se tornar algo que o mundo nunca mais esqueceria. Guiado por algo que o chamava em direção ao próprio caos, ele chegou até a tocha e a relíquia respondeu seu chamado. Cercado de infinitas possibilidades caóticas e intermináveis, o caos não encontrou resistência em sua mente. A partir das cinzas de Escorilo nasceu Aeneas, repetindo alucinadamente a única coisa que restou em sua mente. Aeneas agia de forma completamente diferente de seu antecessor. Seus jogos eram considerados os mais brutais da história da arena, quase sempre envolvendo fogo. Para ele, cenários, histórias e motivações não importavam. Apenas importava que tudo na arena queimasse em suas chamas. Ele criava cenários simples, corredores, arenas abertas, vilas cenográficas ou cruzes fincadas em fileiras, enquanto assistia de cima, rindo sem parar, até se entediar com os gladiadores. Então ele ateava fogo na arena, iniciando um incêndio. Os jogadores tentavam fugir, lutar, implorar, mas ele apenas gritava no topo da arena. Rapidamente, Aeneas percebeu que apenas criminosos presos de guerra e inimigos do imperador não seriam o suficiente para entreter seus espectadores e nem para entretê-lo. Mas para a sorte de Aeneas, Roma se via no meio de uma expansão territorial. Então ele propôs ao imperador Trajano uma parceria, que resultou em vilas e cidades inteiras queimadas pelas chamas pousadas de Aeneas. As chamas consumiam tudo antes mesmo da chegada das legiões do Império. Roma atingiu sua maior extensão territorial no ano de 117 d.C., apenas para que Aeneas obtivesse mais e mais combustível. Ele queimava famílias na frente dos olhos dos soldados sobreviventes, que eram obrigados a assistir imóveis e com seus olhos abertos. Aeneas não se importava com quem ou o que estava nas chamas, apenas queria ver tudo queimar. Pouco se sabe sobre seu filho, muito menos sobre quem o sucedeu, pois o Coliseu estava prestes a entrar em uma era sem registro. Mas sua chama nunca se apagou, mesmo depois de 2 milênios, pois nem mesmo o tempo pode impedir o caos. Para Aeneas, o mundo perfeito é o mundo em chamas. Ele
não é algo que pode ser parado, é algo inevitável. Após 2 séculos, se inicia a história do próximo portador da relíquia de energia. No ano de 365 d.C., Roma estava em um momento de instabilidade política e militar. Desde a crise do século III, muitos diziam que as reformas dos imperadores haviam restaurado a ordem e que o império havia sido reorganizado em algo mais sólido e controlado. Diante da influência do imperador aumentando cada vez mais, o Senado romano se via perdendo espaço cada vez mais, sendo mantido apenas como uma tradição, pois praticamente não tinha mais poder sobre as decisões do império. Foi nessa situação que Tiberius Domitius IV, um membro do Senado, percebeu que por mais que possuísse prestígio na sociedade e conhecesse sobre o paranormal, ele não tinha de fato nenhum poder de decisão sobre nada. Desiludido com o império, ele passou a buscar entretenimento, encontrando-o no Coliseu. Ele assistia aos espetáculos fascinado, não pelos gladiadores ou pelas apresentações, mas sim pela figura regente do Coliseu. Uma figura mascarada, exercia na política do império uma influência muito maior do que o próprio Senado, muitas vezes tendo apoio do imperador para realizar seus espetáculos militares. Enquanto o resto do Senado via degradação moral do Coliseu, Tiberius via algo funcional, pois enquanto o medo fosse direcionado para dentro da arena, o restante de Roma permaneceria em ordem. Mas isso era só o que ele queria que acreditasse. No fundo, ele invejava o poder do anfitrião do Coliseu. Tiberius buscou se aproximar da figura a qual ele tanto admirava, mas quando finalmente conseguiu, se decepcionou. Imaginou que a figura que mantinha um controle tão eficiente sobre o medo seria mais intelectual. Quando descobriu que as decisões eram tomadas por puro instinto, deixadas ao acaso, sem debate ou qualquer linha de raciocínio, ele finalmente entendeu. Aquilo não era controle, era só sorte. Isso o irritou profundamente, não pela imprevisibilidade, mas sim pelo desperdício de potencial. Era impreciso demais, e com aquele poder e influência em mãos, ele sabia que faria um papel muito melhor. Ele sabia melhor do que ninguém que não seria fácil substituir o governante do Coliseu. Por isso, procurou em locais esquecidos, ruínas e antigos registros, até encontrar o que precisava para realizar seu plano. E uma noite, em meio às sombras, fez um acordo. Ao amanhecer, a relíquia de energia foi novamente contida. Desta vez, em um trono metálico. Pela primeira vez na história, o governante do Coliseu não usaria uma máscara. Passou a organizar as batalhas de forma mais regrada e até mesmo mais justa. Observou seus espetáculos durante anos, refinou, ajustou, eliminou excessos, tudo para no fim perceber que o Senado estava certo. Aquilo não passava de uma brutalidade desnecessária e sem sentido. Frustrado, marcou uma reunião com o Senado e o imperador Valentiniano I. Sentado em seu trono metálico que vibrava e mudava de forma o tempo todo, discutiram sobre a ideia de encerrar para sempre as atividades do Coliseu. Quando chegaram à conclusão, Tiberius sentiu o chamado da relíquia, mas durante seu acordo com as sombras, o avisaram e o instruíram a não ouvir esse chamado. Ele tinha uma escolha, escolheu obedecer e honrar o acordo, negando a vontade do caos. Mas o caos é inevitável. Nada poderia acabar com a diversão do anfitrião. Ao recusar o chamado, Tiberius deu espaço a um homem qualquer, um membro do Senado cujo nome nem mesmo era conhecido pelo governante. Esse homem estava sentado do lado oposto a Tiberius na grande mesa de pedra. O homem loiro com longos cabelos aceitou o chamado sem questionar. Tiberius foi jogado para fora de seu trono. A relíquia foi atraída na direção daquele homem, emanando espectros de cores cegantes. O impacto foi tão rápido e violento que muitos acharam que o homem estava morto, mas seu corpo estava de pé.
tremendo em constante transformação, como se cada um de seus átomos estivessem sendo alterados. Então, naquele momento, Liber desperta com uma risada snob. Estando em uma sala cheia de governantes, não poderia perder tal oportunidade. Ele precisava que os próximos jogos fossem muito mais interessantes que os anteriores. Separou todos ali presentes em duplas, nas quais a vida de um dependia da sobrevivência do parceiro. Iniciou seus jogos com os clássicos combates em arenas fechadas, onde o foco na sobrevivência era aperfeiçoado. Afinal, se um dos membros da dupla morresse, o outro também seria executado. Os participantes dos jogos de Liber enfrentavam animais selvagens e outros gladiadores. Cada combate carregava um peso emocional gigante, pois cada dupla passou meses se protegendo e lutando lado a lado, criando laços tão profundos que cortá-los machucava mais do que os próprios golpes. Tiberius e Valentiniano acabaram fazendo parte da mesma luta. Fortificaram seus laços de uma forma tão intensa que acreditaram que nem mesmo Liber seria capaz de separá-los. Junto a outras duplas, chegaram no dia dos combates finais. Porém, como uma gigantesca ironia sórdida, Liber anunciou que nos confrontos finais, os membros de cada dupla se enfrentariam até a morte. Durante esse evento, não havia emoção da plateia, apenas um silêncio mórbido. O único que se divertia ali era Liber. Ao fim do combate, Tiberius foi morto e Valentiniano saiu vivo. Afinal, aquele não era o lugar para um imperador morrer. Liber me cobrou um favor. Ordenou que os registros dos antigos governantes do Coliseu fossem apagados da história, como uma forma sádica de provocá-lo por sua perda. Para Liber, o único e legítimo governante do Coliseu era o anfitrião, e isso era o que acontecia com quem ficava em seu caminho. Por volta do ano 378 d.C., um homem retornou a Roma, dizendo ser o imperador Juliano, o último imperador pagão de Roma, que supostamente havia sido morto e perfurado por uma lança 15 anos atrás, em uma expedição contra os persas. Sua aparência não condizia com a de Juliano, porém sua postura apóstata era similar. Fazia poucas aparições públicas, sempre acompanhado por Tarik, um misterioso homem que havia retornado da expedição junto a ele. A dupla contava histórias sobre bestas além das cidades, feras indomáveis tomadas pelo outro lado. Também comentavam sobre as relíquias da calamidade, em especial sobre aqueles que portavam o caos, e se deleitavam somente com dor e agonia. Apesar de ninguém acreditar em suas histórias, Liber viu neles grandes possibilidades para seus jogos, despertando nele a curiosidade de ver a dupla em seus jogos. Por mais que Liber quisesse muito, aqueles não eram os candidatos que Roma considerava adequados. Mas isso não impediu seus planos. Em 380 d.C., o cristianismo foi declarado como a única fé do Império. Assim, qualquer crença fora dela passou a ser considerada pagã e perseguida pelo regime. Esse foi o pretexto que Liber usou para conseguir sua nova dupla preferida. Durante meses participaram dos jogos de Liber, junto a outras duplas, vencendo os desafios com certa facilidade, quase sempre deixando símbolos ritualísticos na arena traçados com o sangue de seus oponentes. A facilidade com que eles lidavam com os jogos irritava Liber profundamente, pois agiam como se tivessem sobrevivido a algo muito pior. Liber não deixaria isso passar. Cada desafio ia se tornando cada vez mais difícil do anterior, e a dupla presenciaria o caos em sua totalidade. Porém, no dia do último jogo, no qual a dupla se enfrentaria, quem estava no topo da arena fazendo o anúncio do próximo espetáculo não era Liber, era Silenos. O plano de Juliano e Tarik foi executado com maestria na noite anterior. Em frente a seu trono, Silenos anunciou que os jogos haviam mudado. Não seriam mais necessárias duplas. A partir daquele momento, os jogos seriam muito diferentes dos anteriores.
agora seriam muito mais dedicados à arena, com apresentações complexas que envolviam lutas em naumaquias, verdadeiras batalhas navais mortais dentro do próprio Coliseu. A arena se enchia de água como se tivesse sido feita para aquilo, o que não impedia que o espetáculo deixasse danos severos ao anfiteatro. E não era apenas o Coliseu que sofria com as naumaquias, pois esse tipo de espetáculo exige quantidades absurdas de água. Parte dela simplesmente aparecia na arena, mas a maioria era desviada de aquedutos que deveriam abastecer regiões inteiras de Roma. A grande quantidade de material direcionado para embarcações, estruturas e reparos passou a ser consumida em um ritmo insustentável. Essas apresentações cada vez mais elaboradas, verdadeiros espetáculos navais, colaborariam para a futura exaustão dos recursos do Império Romano. Enquanto isso, Tarik parecia mais incomodado do que qualquer um em Roma com o rumo que as coisas estavam tomando. E dessa vez seria muito mais difícil fazer algo a respeito. Ele estava sozinho em uma terra da qual não pertencia. Mas ele tinha um objetivo. Nem que demorasse 100 anos, ele daria um jeito. Afinal, ele se tornaria o caos. Para Silenos, até mesmo um império em queda poderia se transformar em um grande espetáculo, se orquestrado pela pessoa certa. Mas após sua queda, a realidade iria presenciar a face mais brutal do caos. Aquele que diria: eu sou o caos e nem mesmo o equilíbrio poderia pará-lo. Em meados dos anos 397 d.C., da noite para o dia, quem governava não era mais Silenos, era Plautus. Quem ele foi antes de assumir a máscara já não importava mais. Após assumir o Coliseu, seus jogos começaram, mas havia algo diferente dessa vez. Não havia ninguém no topo do Coliseu, nenhum discurso, ninguém para anunciar. Plautus ficava no centro da arena, esperando que o desafiasse. Recompensas grandiosas que mudavam o tempo todo eram prometidas a quem o derrotasse. Os portões da arena ficavam abertos para todos que quisessem o desafiar. Havia apenas uma regra. Apenas um sairia vivo dali. Multidões vinham todos os dias para desafiá-lo, em busca de riquezas, liberdade, fama ou redenção. Apesar de parecer um desafio simples, de milhares que tentavam, pouquíssimos eram os que saíam vivos. Esses raros sobreviventes, poupados por Plautus ou escolhidos ao acaso, eram recompensados com a oportunidade de se juntarem ao culto de Plautus, formado por campeões. Lá eles eram separados, observados e colecionados como algo raro, incapazes de voltarem para suas vidas normais. O povo o admirava como algo superior, status que parecia merecer. Todos os dias ele era visto no topo de pilhas de corpos mutilados e queimados. Para os espectadores, aquele era o verdadeiro trono de Plautus. Ele reuniu vários de seus seguidores que passaram a organizar seus jogos, enquanto ele simplesmente se divertia em seus massacres. Dia após dia, centenas vinham até a arena e morriam tentando conseguir a recompensa, a qual a grande maioria nem mesmo sabia o que era. Com toda essa matança durante anos, o equilíbrio foi ameaçado, chamando a atenção da seita das nações, que sempre buscou manter o equilíbrio da realidade. Mas dessa vez, seria muito mais difícil proteger o equilíbrio. Os seguidores de Plautus decidiram proteger seu líder a qualquer custo, combatendo as sombras de frente. Enquanto isso, Plautus, em um ambiente no qual as regras não eram seguidas, lutou diretamente contra a magistrada. No fim desse combate, de pé, sob uma pilha com centenas de corpos, estava apenas um vencedor, segurando em suas mãos seu troféu, a máscara do desespero. Sem ninguém para impedir, seus jogos continuaram. Com dezenas de milhares de mortos a cada ano, Plautus não distinguia mais jogadores e espectadores. Tudo que ficasse em seu caminho morria.
seu culto crescia cada vez mais, alimentado pelo mesmo ciclo que os consumia. Quanto mais ele matava, maior a recompensa pela cabeça dele se tornava. Eventualmente, as pilhas de corpos na arena se tornaram criaturas disformes, tão monstruosas quanto os próprios anfitriões. Muitos consideravam essas aparições como histeria coletiva. Os desafiantes não sabiam mais contra o que lutavam, as criaturas, Plautus ou outros participantes. Por mais que ele foi o anfitrião que passou menos tempo liderando a arena, cerca de 7 anos, o número de mortos em seus jogos eram incomparáveis com qualquer outro anfitrião. Devido a isso, os jogos de gladiadores do Coliseu foram proibidos. No centro da arena, parado, permanecia Plautus, tocado e parado. Até que um dia, misteriosamente, o caos foi interrompido. Plautus desapareceu sem explicação. Seus seguidores, reunidos na arena, em prantos, repetiam a mesma frase: Plautus e Tenebre a vencer. Para Plautus, ele era o caos, e o caos era tudo. Essa foi a história dos anfitriões. Eu decidi não colocar a história do Arnaldo nesse vídeo, porque em breve eu vou fazer um vídeo para o canal focado só na história dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.